Bom, então vamos fazer o seguinte, eu recebi um e-mail essa semana, 2 e-mails, né, pedindo para esclarecer algumas coisas desse tópico que a gente está falando, né, de simetrias espaço-temporais, essas simetrias que nos levaram até agora, né, ao tensor de energia e momento. A gente agora está entrando no tensor de momento angular para poder falar do tensor de spin também. Mas eu vou esclarecer uma questão aqui, que não ficou muito clara para a audiência exterior, que vai ser o seguinte. Na aula passada, nós vamos começar, a ideia vai ser, vamos tratar, fazer já a formulação covariante, e nós estamos trabalhando então com a densidade de Lagrangiano, que vamos colocar assim, depende dos campos. Vamos colocar logo o caso geral, assim, de derivada primeira dos campos, vamos colocar assim, demi, depende de derivadas segundas dos campos, e, em princípio, pode ter também uma dependência explícita nas coordenadas. Essa dependência explícita, ela pode ser, vamos dizer assim, materializada sob a forma de alguma fonte externa que se acopla com o campo que nós estamos tratando. Vamos, em princípio, fazer o caso geral, deixando essa dependência explícita. Então, o que a gente observa é o seguinte, o nosso Lagrangiano, a nossa densidade Lagrangiana, ela depende dos campos e, eventualmente, explicitamente, das coordenadas. Como eu falei, dei exemplos já em casos anteriores, essa dependência explícita das coordenadas pode estar numa fonte externa, né? Que aparece, por exemplo, na equação de campo, dessa forma. Por exemplo, se a gente pegar a equação de Klein-Gordon, né? E tiver um campo φ que satisfaça essa equação em presença de alguma fonte externa. Ou, por exemplo, as equações de Maxwell. Se tiver as equações de Maxwell em presença de alguma corrente externa. Então, essa corrente externa, ela é algo externo ao campo, ela não é o campo, ela é uma matéria externa ao campo e que depende da posição e do tempo. Então, ela marca uma dependência explícita nas coordenadas de posição, nas coordenadas espaço-temporais. Então, essa dependência explícita aqui, ela pode estar sendo originada em alguma fonte ou alguma estrutura que é externa ao campo. Quer dizer, então provém, vamos colocar assim, nessa dependência explícita, provém de algum agente externo ao campo. Ou aos campos tratados. Aqui a gente tem, quando coloca assim, esse φ maiúsculo, ele pode estar representando um campo ou então um conjunto de campos. Isso aí vale para todos os campos, né? Então eu estou deixando esse φ genérico. Mas a gente, além do campo ou dos campos que nós estamos considerando, a gente pode ter algum agente externo, alguma fonte, né? Algum agente externo aos campos considerados. É o que chamamos de fonte externa, né? Então vamos colocar assim, o nosso Lagrangiano é uma função dos campos, os campos dependem das coordenadas. E também pode ter uma dependência explícita das coordenadas que não vem dos campos, mas vem de algum agente externo. Então a gente pode pensar o seguinte, o nosso Lagrangiano é uma função das coordenadas. No final de tudo, via campo, via agente externo, via fonte externa, ele é uma função também, eu posso vê-lo como uma função das coordenadas. E quando a gente faz uma translação, como a gente já falou, né, o Lagrangiano, sendo uma grandeza escalar, ele deve ser invariante por translações. Se nós fizermos uma transformação de translação, que é essa transformação aqui, a coordenada x'mi, ela é transformada, todas as coordenadas espaço-temporais, né, são transformadas através de um quadro vetor constante. Eu faço um deslocamento constante no tempo e faço uma translação constante nos vetores, nas coordenadas espaciais. Então, isso é o que a gente chama de uma translação constante no espaço-tempo. A gente mexe na origem das coordenadas. E aí a gente imagina que a física não dependa da origem das coordenadas. Diferentes observadores podem estar montando os seus sistemas e contando os seus tempos a partir de origens diferentes. Mas a física, a evolução do sistema,
não deve depender dessa origem. Então, a gente está dizendo, isso é uma translação constante no espaço-tempo. Essa é a transformação. E nós vamos dizendo que esse lagrangiano não deve depender disso. Então, se eu mudar as coordenadas, é claro que o meu lagrangiano vai passar a ser uma função L' de x' μ. Então, o lagrangiano antigo das coordenadas antigas, ele tem que ter o mesmo valor, porque isso é uma função escalar, da nova forma funcional do lagrangiano, né, em função das coordenadas novas. Então, esse é o princípio de invariância. Isso aqui é a invariância do lagrangiano sobre translações espaço-temporais uniformes, constantes. E aí a gente vai definir a nossa variação, né, do lagrangiano, a gente define desse modo, o L' de x menos L de x. Isso é o que nós estamos chamando de delta L. Tudo tomado no ponto x. Então, L' de x, vamos usar aqui o princípio de invariância. L' de x' é igual ao L de x. Né? Só que o L' de x' a gente pode escrever como sendo o L' de x mais delta x. Delta x é o nosso x. Estou omitindo os índices μ aqui. Isso aqui é L de x. E é claro, eu desenvolvo o lado esquerdo em primeira potência, né? Primeira ordem em L' de x mais εμ dμ L' de x igual a L de x. E aí eu lembro que teve uma dúvida na aula passada, alguém me perguntou por que aqui nunca se colocava, por que ele nunca via aqui o L'. A gente coloca o L', porque a gente está seguindo essa expansão aqui. Só que esse L' é L mais delta L. Então, esse termo aqui já fica em segunda ordem se eu estiver considerando translações infinitesimais. Estou fazendo transformações em primeira ordem do infinitésimo, né? Estou pegando translações infinitesimais. Então, isso aqui já seria um termo de segunda ordem. Então, por isso que aqui é lícito a gente substituir esse L' por L. Então, isso aí foi falado na aula passada, que foi uma dúvida, acho que foi do Luiz Felipe. Bom, tá aí, ou foi do João Gabriel. Bom, tá lá. Então, a gente tira daqui o nosso delta L. Então, visto como uma função de x, quem é uma função de x no final das contas, né, a variação do lagrangiano é menos εμ dμ L de x. Isso aqui vale para qualquer escalar. Qualquer objeto que é escalar, qualquer objeto tem esse tipo de transformação sobre translação. Bom, muito bem. Então, essa é a variação do lagrangiano visto como função de x. Agora a gente vai inserir aqui, e é aqui que eu queria chamar a atenção, que as pessoas que me escreveram, não ficou muito claro para elas, né? Então eu vou deixar a coisa geral e vou fazer as particularizações. Vamos fazer o seguinte, então, a variação, vamos colocar assim, a variação do lagrangiano sobre translações, vou botar até aqui, ó, translações espaço-temporais, T de translações espaço-temporais, a variação do lagrangiano menos εm dμ. Lembrando, então, que essa derivada aqui, ela é a derivada que está contabilizando, lembrando que essa variação, né, a dependência em x, ela vem de uma série de dependências, via campo, via derivada do campo, via derivada segunda do campo e via dependência explícita. Então, a gente vai agora escrever essa mesma variação vista de um outro ponto de vista. Aqui a variação do lagrangiano pensado diretamente como uma função de x. Porém, agora eu posso fazer uma outra leitura dessa variação, dizendo o seguinte, meu lagrangiano varia com x porque ele depende de φ. Então a gente vai ter dl, variação em relação aos campos, vezes a variação dos campos, sobre translação. Mais a derivada do campo, do lagrangiano, perdão, em relação às derivadas dos campos, vezes a variação de translação das derivadas dos campos. Mais derivada do lagrangiano em relação às derivadas segundas dos campos. Vamos supor que a gente tem até derivada segunda. Claro, e a variação das derivadas segundas dos campos, sobre translação também. E aqui, finalmente, mais a derivada do lagrangiano, vamos colocar assim, em relação aqui a dependência explícita. Então, vou colocar aqui mais um dμ do
lagrangiano vezes delta xmi. A variação, a variação do lagrangiano. Esse tio aqui, na verdade, posso colocar esse tio, mas esse tio está representando o seguinte: ele está fazendo apenas a leitura da derivada explícita. Então, isso aqui significa que eu estou derivando em relação, meu lagrangiano em relação a xmi, mas vendo só a dependência explícita. Então, mantendo φ parado, φ constante, derivada em relação a φ e derivada segunda em relação a φ. Quer dizer, aqui eu vou fazer uma derivada do lagrangiano só em relação à dependência explícita das fontes. Eu estou derivando o lagrangiano em relação a xmi, a φ constante, dφ constante, dφ constante. Diferente daqui. Aqui não. Aqui eu estou medindo as variações, aqui vezes a variação do xmi. Variação de relação do xmi. Aqui não. Aqui eu estou contabilizando as variações com xmi via campo, derivada do campo, derivada da segunda. Está claro isso? Isso aí foi, eu acho que ficou um ponto que ficou meio obscuro para quem me perguntou por e-mail. Então tá legal. Então eu estou colocando esse tio aqui para lembrar que essa derivada é diferente dessa. Ela mantém, é como se eu derivasse a função só. Se eu tivesse, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse um lagrangiano assim, só para dar um exemplo, um lagrangiano que fosse, sei lá, alguma coisa assim, dφ menos um termo assim, lambda φ3. Vamos colocar um termo assim que fosse mais g dφ φ2. E aqui um termo que tivesse, sei lá, alguma fonte j de x, φ de x. Então, se eu tivesse, no caso particular, desse lagrangiano, essa derivada, ela vai estar atuando só aqui nesse termo. Porque esse é o único termo, esse é o único fator, esse aqui é o campo. Quer dizer, esse termo aqui, ele tem uma derivada em relação a φ. Quer dizer, quando for calcular a derivada do lagrangiano em relação a φ, esse termo vai entrar, porque eu vou derivar em relação a φ sobre esse termo. Mas quando eu quiser derivar essa derivada, que é a derivada em relação à dependência explícita de xmi, eu vou derivar esse termo aqui. Então, essa derivada, ela vai pegar a derivada dessa fonte. Então, se eu tivesse que derivar esse lagrangiano em relação a φ, esse termo não ia contribuir. Aqui eu derivo em relação a φ, e aqui eu derivo em relação a φ. E aqui eu derivo em relação a φ. Se eu tiver que derivar em relação à derivada de φ, então esse termo aqui depende da derivada de φ, esse termo aqui depende da derivada de φ, esse aqui não. Esse termo não está presente no lagrangiano. Não tem nenhum termo com derivada segunda. Então, esse termo seria zero. E depois, a derivada do lagrangiano, sem variar φ, sem variar dφ, sem variar as derivadas, só a dependência explícita. A dependência explícita está aqui. Então, esse dtil, essa derivada aqui, atuando no lagrangiano, iria me produzir dmi do j de x vezes o φ de x. Só para ilustrar. Então, esse termo aqui, ele está medindo, eventualmente, termos dessa categoria, que dependam de alguma coisa que não do campo. Só para chamar a atenção. Então, nessa formulação aqui, eu teria, esse termo aqui contribuiria de duas formas, via φ e via dependência explícita em x. Isso é o que a gente chama de uma dependência explícita, porque esse objeto aqui é algo externo, fixo, que independe do campo, que não depende da dinâmica do campo. O campo está evoluindo em presença dessa estrutura externa. Então, é isso que marca uma dependência externa, uma dependência explícita. Isso aqui só para concretizar mais o que eu estou dizendo aqui com essa derivada detil. Só estou colocando esse detil para evitar de ter que colocar todo esses subíndices aí. Então, tá legal. Então, em princípio, deixa eu apagar isso aqui, a gente vai poder ler daqui algum tipo de lei de conservação. Deixa eu apagar esse termo. Então, isso aqui já está explicitado o que é. Claro, isso aqui a gente sabe o que é. Isso aqui é o epsilon mi. Então, a gente está observando, né? Então, vamos lá. Quem é a variação do campo? Então, todos os campos, qualquer que seja o campo, tensorial, vetorial, não importa, quando eu faço uma translação... Alguém me chama? Não foi. Aquele jeito que você falou, aquela explicação da fonte do campo, em relação ao campo livre, aí fica me parecendo que o termo de fonte de jx, φ de x, esse φ devia ser uma outra coisa também no campo escalar, mas não igual a esse. Não, pode ser, por exemplo, que o teu campo se acopla com aquela fonte.
Por exemplo, no caso do campo eletromagnético, né? Quando você escreve as equações de Maxwell, a fonte que você coloca é a fonte que se acopla ao campo. Porque você poderia sim colocar um outro campo, mas você está dizendo o seguinte: aquele campo cuja dinâmica você está estudando, ele só não se acopla só entre si. Ele se acopla com algum agente externo também. Por exemplo, o teu sistema não é fechado, é um sistema aberto. Pode ser que tenha algum agente externo injetando energia no teu sistema, por exemplo. Tá certo? Tá legal? Tá claro o conceito? Então, realmente, a gente, como você falou, eu poderia ou não ter colocado o mesmo fio. Se eu coloquei o mesmo fio, eu estou dizendo, ó, esse eu vou escrever aqui, porque essas coisas aqui são importantes. O resto é cálculo, é fácil. Então, o que o nosso colega levantou foi o seguinte, vou voltar aqui. Suponhamos que a gente tivesse aquele lagrangiano que eu escrevi aqui de brincadeira, só para a gente exercitar. Aí aqui eu já colocava o termo menos, sei lá, lambda, aqui a terceira. Depois tínhamos colocado aqui um termo com uma constante acoplamento G, derivada do campo, campo ao quadrado, e aqui o termo de fonte, mais J de x, φ de x. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: o campo cuja dinâmica eu estou estudando, o campo φ. Agora eu estou dizendo, esse meu campo φ, além dele interagir consigo mesmo, quer dizer, ele está num sistema fechado consigo próprio, ele se acopla. Ele tem um termo na energia, que é o lagrangiano do fundo médio na energia, ele tem um termo que está descrevendo uma interação dele com algum agente externo. Agora, como você falou, eu poderia ter colocado aqui um outro campo, mas aí, esse campo aqui, por exemplo, eu não estou estudando, eu não tenho nem dinâmica para ele, então não seria nada, a não ser que eu colocasse propagação para esse aqui também. Mas o campo que eu colocar aqui, em geral, a gente pensa, o campo cuja evolução eu estou estudando, ele pode não estar livre, ele pode estar interagindo com alguma outra coisa. E essa outra coisa eu chamo de J. Só que esse J não tem o status de um campo, no sentido de que ele não tem uma dinâmica. Eu não estou tirando uma equação de campo para ele, é fixo, ele é dado. É como se fosse, suponha que eu tenho um campo magnético dado no laboratório, e eu vou colocar o meu sistema nesse campo magnético. Então, o meu sistema a ser estudado é o sistema do φ. Mas esse campo φ, ele vai encontrar uma estrutura externa com a qual ele vai interagir. Eu vou jogar, por exemplo, meu campo no meio. Esse J de x pode estar representando um meio com uma certa densidade. E aí, essa estrutura aqui, ela está levando em conta a presença de um agente externo em interação com o meu sistema. Se eu apagar isso significa, não, aqui é meu campo livre, está se propagando livremente. É como se eu tivesse as ondas eletromagnéticas livres no VAR. Uma outra coisa é a onda eletromagnética está indo no VAR, mas ela encontrar uma corrente. De repente tem uma distribuição de cargas, a onda vai passar por essa distribuição de cargas. E aí, essa distribuição de cargas e corrente vai ter um termo de interação com o campo eletromagnético. Isso aqui marcaria a presença de um agente externo que vai atrapalhar a propagação do campo livre. Está claro? Certo, né? Isso é importante. Essas perguntas assim, básicas são importantes por isso, porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Não adianta escrever uma equação, que a gente sempre sabe derivar a equação, a gente nunca tem problema com isso. O problema é saber o que está sendo descrito. Então, o que a gente está descrevendo é isso. E aí a gente se pergunta, a presença dessa fonte externa, ela atrapalha ou não a conservação? Fisicamente, vamos pensar o seguinte: meu campo, se ele está livre, ele está se propagando, ele não está interagindo com ninguém, ele é um sistema isolado, ele vai ter que estar comutando energia em momento de si próprio. Ele vai estar transformando energia em momento em energia. É o caso da onda eletromagnética no vácuo, que ela transforma energia em vetor de point em energia. Então, se o meu sistema está isolado, a energia do meu sistema, como um todo, é conservada. Ela simplesmente transforma energia em momento em energia. Mas a densidade de energia em momento é conservada. Se agora tem um agente externo, o agente externo está aqui, vou colocar aqui, nessa derivada aqui, que é a dependência explícita. Se o agente externo está aqui, isso significa que meu campo agora está interagindo com algum agente. E aí, se tem troca de energia, é entre eles dois. Então, de uma certa maneira, a energia como um todo é conservada. Mas se eu isolar só meu campo, não, meu campo está perdendo ou ganhando energia porque ele está interagindo com uma fonte. Então, o que a gente espera é que a gente tenha um tensor de energia-momento do meu campo
que vai ser conservado se o meu campo estiver livre, ou seja, essa derivada for zero, porque não há agente externo. Agora, se houver agente externo, esse agente externo, ele vai ter que estar fazendo o balanceamento da energia do meu sistema. É isso que eu estou colocando, tá certo? Então vamos em frente. Porque às vezes a gente fica muito atrelado à lei de conservação só para o sistema isolado, que é a equação de continuidade. Claro, se o sistema é isolado, eu tenho uma lei de conservação. Mas se ele não é isolado, eu também tenho uma equação que dá o balanço de energia. O agente externo, de fato, é o J. É o J. Ali. Isso. Aí esse J acopla com o campo livre. Está passando isso. no meio. O campo livre está passando naquele meio que tem o Eu J. sempre pensava que era um campo externo, φ, Sei. passando, sei lá, Não. externamente ali. É o J que é o externo. O φ é o campo que está se propagando. E aquele terminho, ele marca, é como você transcreve o acoplamento desse campo que está passando com a fonte. Certo? Vamos lá, então. Então, agora aqui é só manipulaçãozinha. Então, lembrar. Os campos, né, qualquer campo, não importa o caráter tensorial dele, ele é uma função de xμ. Se eu fizer uma translação, ele vai num filinho de x'M. Sob translação, todos os campos se comportam como campos escalares, mesmo em campo vetorial. Se eu tiver um campo vetorial, sei lá, um campo que o W'M de x, a gente vai ter W' de x' igual a W'M de x. Sob o ponto de vista da translação, nós não temos rotação, não tem nada, então o valor do campo, visto num certo ponto e visto por outro observador, vai ser o novo ponto, o novo campo, mas essas coordenadas representam o mesmo ponto do espaço. Eu estou dizendo isso. Eu tenho esse sistema de coordenadas e aí eu fiz uma translação só nas espaço temporal. Eu fiz uma translação só nas coordenadas. Então, por exemplo, os eixos são paralelos. Então, eu estou trabalhando com esse sistema aqui YX e esse sistema Y', XY. Então, suponhamos que eu tenho um campo aqui. Então, esse campo aqui, esse ponto P. Então, o ponto P é o mesmo ponto do espaço. Só que visto por esse sistema e por esse sistema, as coordenadas são diferentes. Então, meu ponto P, ele tem coordenadas x'm vistas por O. E coordenadas x'm vistas por O'. Ele está descrevendo o mesmo ponto. As coordenadas são diferentes, mas o ponto físico é o mesmo. Eu só mudei o sistema. É o que a gente chama de ponto de vista passivo. Eu não mexo no sistema físico, mas mexo no observador. E aí, se esse campo aqui é um campo vetorial, como os eixos são todos paralelos, se eu projetar esse vetor nesse sistema de eixo e projetar esse vetor nesse sistema de eixo, eu vou ter exatamente as mesmas componentes. Então, quer dizer, o meu campo nesse ponto, esse valor do campo nesse ponto, independe se eu estou olhando daqui e daqui. Então, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o campo novo visto aqui é igual ao campo antigo, vai ter o mesmo valor que esse campo visto por esse cara. Porque essas coordenadas aqui, se isso aqui é um vetor, essas projeções, se for um escalar, não muda. Se for um vetor, as projeções ao longo dos eixos são as mesmas. Então, o campo novo, quer dizer, o campo novo observado no referencial novo, no ponto novo, é o campo antigo observado no mesmo ponto, só que com as coordenadas antigas. Então, isso significa uma translação. Qualquer campo reage. Por isso que eu estou deixando isso aqui genérico. Aí agora a gente faz a mesma historinha que a gente fez ali. Faz a expansão aqui, considera os termos em primeira ordem. Então, a variação de translação de qualquer campo vai seguir aquele mesmo padrão. Vai ser menos εi e a derivada em relação a xi, derivada das coordenadas do campo. Agora, como essa variação, a variação local no ponto xi, então a gente tem que a variação. Esse TV significa o quê? Translação, variação sobre translação. Translação espaço-temporal. Então, a variação da derivada do ponto, quer dizer, isso aqui no fundo é isso aqui. É o dmi, tudo linha, d'mi, φ', calculado no ponto x, menos dmi de φ, também calculado no ponto x. Isso é por definição. O que é a variação de uma coisa? Nossa variação é a variação local, é o φ' de
x menos o φ de x. Nesse caso, é a derivada linha no ponto x menos o campo derivada do campo no ponto x. Então, isso aqui, a gente mostra imediatamente que a variação da derivada é a derivada da variação. Porque a gente está tomando tudo é local, estou tomando tudo no mesmo ponto. Fazer a variação da derivada é a derivada da variação. Então, a gente pode já escrever isso aqui. Eu posso aqui comutar. A variação da derivada é a derivada da variação. Aqui. E aqui é a mesma coisa. A variação da derivada segunda, né? A mesma coisa. Vai ser a derivada segunda, dI, da variação do campo. Então, vamos colocar assim. Então, agora, variação do campo. Deixa eu apagar isso aqui. Só para lembrar isso aqui, vou apagar aqui para a gente começar agora a manipular. E lembrar que nós usamos na aula passada agora as equações de Euler-Lagrange. As equações de Euler-Lagrange em presença de derivadas segundas, elas se leem assim. dNi, a derivada do Lagrangiano, relação a dNi φ, menos dNi, derivada do Lagrangiano em relação a dNi φ, mais derivada do Lagrangiano em relação a φ igual a zero. Se tiver fonte externa, ela vai entrar aqui. Quando eu derivar, se tiver um termo desse tipo no Lagrangiano, que vai acoplar o meu campo dinâmico com a fonte, quando eu derivar o Lagrangiano em relação a φ, a fonte vai aparecer aqui. Ela vai estar aqui. Então está tudo embutido no formalismo. O Lagrangiano contém tudo. Aqui dentro desse Lagrangiano contém os termos só em φ, os termos, tudo que o campo tem, todas as interações do campo estão aqui. A equação completa de Euler-Lagrange. E aí aqui eu vou substituir. Aqui a gente então vamos substituir. Aqui lembrando o seguinte, esse termo aqui, vamos já colocar. Quem é isso aqui? Isso aqui é menos, vou botar logo assim, menos εi dNi φ. É a variação de translação do campo. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai ficar menos, como aqui já tem índice mi saturado, eu vou colocar menos εi dNi φ. Variação dNi φ. Isso aqui é o... E aqui também é a mesma coisa. Aqui já tem mi saturado. Então eu vou colocar menos εk dk φ. Eu estou colocando assim. E aqui é o εi. Agora a gente primeiro substituiu todas as variações dos campos por translação ali. Lembrando que derivada da variação, que é a variação da derivada, porque nós definimos tudo como sendo o transformado calculado no ponto x, menos o original calculado no ponto x. As variações são chamadas variações locais. E aí isso permite a gente comutar a derivada com variação. Então esse εmi, ele se fatora como um todo. Esse εmi é arbitrário, essa equação vale para qualquer... Agora aqui só vamos tratar, assim, já que eu estou separando εmi aqui, vamos trocar. Aqui é mi, então eu vou chamar de mi, para poder ficar aqui mi e mi. Que aí eu posso ter um εmi geral. Aqui é a mesma coisa, esse índice aqui, eu vou colocar mi, eu vou chamar, por exemplo, mi de capa. Vou chamar esse mi vai virar capa, esse mi vai virar capa, e esse capa vai virar mi. Para poder fatorar um εmi em todos os termos. E aí esse εmi vai embora, esse εmi vai embora. Então vamos trazer também esse termo logo para lá. Então a gente vai fazer tudo isso aqui igual a zero. Vamos botar isso, vou fazer logo aqui, aproveitar esse quadro aqui, apagando isso aqui e colocando mais aqui. Isso aqui igual a zero. O εmi, ele pode ser, ele não está sendo derivado. Não, porque ele é constante. A translação é constante. Perfeito. Então, vamos lembrar. Então, só joguei tudo num termo só. Então, vamos lá. Então, o primeiro termo lá deu. Vamos substituir, então, esse termo aqui, dl dφ. Vamos usar as equações de Euler-Lagrange e substituir. Então, vamos ter dI L
Agora esse termo aqui. Esse termo aqui vai produzir dmi, dl, dni. Então aqui já tem, ó, aqui já tem um mi. Esse mi está saturado. Então também, de novo, vamos evitar índices, né? Botar no mesmo termo índices que já estão saturados. Como aqui eu já tenho um dmi, então eu já vou limpar essa equação. Vamos chamar isso aqui de d kappa, d kappa. E aqui também eu já tenho mi e mi, vamos chamar esse mi aqui de kappa. Para evitar desse mi que estava nessa equação chegar aqui, que já tem um mi comprometido aqui. Esse mi já está em um parâmetro, é um índice livre. Então vai ficar dl e dφ. Então dl e dφ eu vou substituir por esses dois termos aqui. Vai ficar d kappa. Então essa derivada aqui está atuando só aqui. dl dd kappa φ. E aí vezes, aqui tem um sinal menos. Menos. dmi φ. Vou colocar aqui que essa derivada está atuando só nesse termo. Esse termo aqui. Agora, esse termo aqui vai pegar esse termo aqui, que é menos. Tem de novo menos. Aí aqui vai ter d kappa, dmi, derivada do lagrangiano em relação às derivadas segundas. Esse termo aqui também está atuando só aqui. E vezes esse dmi menos o dmi de φ também. Esse termo aqui. Trabalhamos só ele. Agora esse termo aqui também tem um sinal menos. Então ele é menos. dl, a derivada do lagrangiano, em relação à derivada primeira do campo. Vezes, aí aqui vai aparecer dmi, depois esse termo aqui também vai aparecer com o sinal menos. Derivada em relação às duas derivadas do campo. d kappa, dmi φ. E aí d kappa, dmi φ. E aí o termo do agente externo. Derivada que mede só dependência explícita via fonte do lagrangiano, vezes epsilon i, que eu já abandonei. Vamos fazer então aqui isso aí a gente já tinha mais ou menos feito, né? Vamos começar a distribuir essas derivadas. Por exemplo, esse termo aqui, só trabalhando esse termo aqui, sozinho. Então esse termo aqui eu vou poder escrever como sendo a derivada em relação a x kappa desse produto aqui. L, D, d kappa φ. Vezes dmi. Está tentando encontrar a equação de Euler-Lagrange, é isso? Isso, eu estou usando a equação de Euler-Lagrange. Ah, está usando a equação? Eu usei as equações de Euler-Lagrange. Essas são as equações de Euler-Lagrange. Tá. E aí eu substituí esse termo aqui usando as equações de Euler-Lagrange. Ah, já está usando o resultado. Já estou o resultado. Esse resultado aqui foi usado aqui. Quando eu gerei esse termo e esse termo aqui, eles vieram dessa substituição aqui. Ah, tá. Eu estava meio perdido. Tá legal? Tá? Então tá. E aí agora eu estou fazendo só essa distribuição. Estou produzindo essa derivada por um todo, que é o que a gente quer, uma equação de continuidade. Então a gente quer sempre algo que tem quadro de divergência. Então eu estou colocando essa derivada como um todo, mas agora é claro, eu tenho que subtrair esse termo aqui. dl, d kappa φ, d kappa, dmi φ. Então esse termo agora aqui sozinho, esse termo todo aqui, eu escrevi assim. E aí a gente observa o seguinte, esse sinal menos aqui. Então esse sinal menos aqui, quando eu substituir tudo isso aqui por isso aqui, esse sinal menos vai botar um mais aqui. E aí aqui eu vou ter esse termo aqui, ó, mais. Aqui esse índice aqui é saturado. Eu posso chamar esse I de kappa a hora que eu quiser. E aí esse termo aqui que produz o mais vai cancelar com esse termo aqui que tem esse menos. Então esse termo aqui
vai cancelar com esse termo aqui. E aí, eu vou poder substituir esse termo aqui por esse completo aqui. Então, eu vou apagar esse termo e já vou colocar a substituição nele. Então, esse termo aqui ficou menos dk, tá? De L e dk aqui de φ. Então, esse termo que estava aqui, eu já pude escrever sob a forma do que eu estou buscando, uma quadra de divergência, que é uma derivada de tudo, está muito dentro do esquema, dentro do protótipo de uma equação de continuidade. Então, eu já dei cabo desse termo aqui, vou apagar. Então, esse termo aqui, para produzir esse termo, eu cancelei naturalmente esse. Agora, vamos fazer o mesmo trabalho aqui. Vamos produzir um termo de derivada aqui. Vou trabalhar esse termo aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos colocar esse... Então, vamos trabalhar agora só esse termo aqui. Então, vamos botar essa derivada dk fatorada. Derivada atuando no produto. Então, vai atuar em dni, a derivada do lagrangiano, em relação a dk, dni φ, vezes dni φ. E aí agora, menos dni e aí dk dni φ. Esse novo termo que tem um sinal mais, né? Então aqui, olha só, esse termo agora, esse termo que está aqui ainda, então esse termo aqui já está bem, eu já coloquei ele sob uma forma boa, já é uma equação de continuidade, mas esse aqui não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então lembrando que tem esse sinal menos aqui, que vai bater aqui, vai dar menos, vai bater aqui, vai dar mais. Mas aqui esse termo, eu ainda posso também ajeitar. Eu posso escrever ele sendo uma derivada de tudo, né? Posso escrever ele, deixa eu apagar aqui, esse termo aqui agora, sozinho. Vamos trabalhar esse termo aqui, fazendo o mesmo truque. Tem esse sinal menos aqui, vamos esquecer desse menos e desse menos. Mas ele vai produzir para nós aqui, ó, derivada ni de tudo. dl, d, dk, dni φ, dk, dni φ. Esse termo é esse, menos, vou botar aqui, menos, aí vai ter L, C, dk, aí vai ficar dni, dk, dni, certo? Então, esse termo aqui, ó, já desapareceu. E aí ele tem esse sinal menos na frente. Então eu já vou limpar aqui, já vou botar esse menos aqui e esse mais aqui. Tudo isso aqui é o desdobramento desse termo que eu acabei de apagar. Agora, aqui a gente tem esse menos ainda. Então tá, esse menos aqui vai produzir um mais aqui, tem esse menos aqui. Ele vai produzir esse menos aqui, que eu estava fazendo só isso aqui. Então esse sinal menos agora vem para cá, eu vou cancelar esse sinal menos, e já estou colocando ele aqui, e ele aqui, e ele aqui. E aí, esse termo aqui, opa, não, está acontecendo, esse termo aqui é menos, né? Peraí, deixa eu ver se eu fiz besteira. Aqui, esse termo aqui, ele vinha da onde? Ele vinha da equação de campo, né? Isso, eu veio da equação de campo quando eu substituí esse cara aqui por menos. Mas esse cara aqui tem um menos, mas esse cara aqui, peraí. Deixa eu ver aqui para fazer esse cálculo aqui. Mas nós estávamos trabalhando esse termo aqui. Perfeito. Então esse termo aqui está aqui. Então esse tem. Agora eu estou preocupado com esse termo aqui, que é a derivada do L. Esse termo tem 3 derivadas, está certo? Então esse termo que tem as 3 derivadas, ele naturalmente vinha com sinal menos, porque o menos veio da variação do campo, tá certo?
esse termo aqui, ele vem para cá com o sinal menos. Mas aí tinha esse menos aqui. Então, peraí. Então, esse termo aqui, esse termo deve ter um sinal mais. Explico por quê. Nós estamos substituindo esse termo aqui pelas equações de ordem Lagrange. Então, quando eu jogar esse termo para o lado de cá, esse vem com sinal mais. Mas aí vai encontrar esse menos. Aí daqui fica com menos. Esse aqui, quando translado para cá, para fazer essa substituição, ele vem com sinal menos. Mas aí ele encontra esse menos. E aí aqui, então, era sinal menos, então a gente tem que colocar o correto, que é o mais. Então, se aqui é o mais, eu vou ter que trocar o sinal de tudo isso aqui. Isso aqui é o mais, isso aqui é o menos, isso aqui é o mais. Então, meu erro foi aqui. Quem está copiando, eu errei aqui. Eu trouxe esse cara para cá com sinal negativo, mas esqueci de levar em conta esse sinal negativo. Então, o que ficava aqui é realmente um sinal positivo, não negativo como está. Aí, quando eu fui fazendo essas substituições, isso aqui era mais. Então, a primeira substituição que eu fiz foi essa aqui, e aí ficava. Então, essa derivada aqui, então eu vou escrever assim, isso aqui é sinal mais. Então, ficava aqui com esse menos aqui. Aí, depois, eu trabalhei esse termo aqui. Esse termo aqui ficava menos isso, mais isso. Então, agora, esse termo aqui, que é produzido aqui, cancela esse termo aqui. Esse termo aqui cancela aqui. E aí, esse termo se desdobrou em dois termos que dão a equação de continuidade. Eu vou apagar esse termo aqui, que era tudo isso, que deu isso aqui para nós, esse foi embora com esse, e aí aqui em cima eu já vou substituir os termos de equação de continuidade que apareceram. Então apareceu para nós aqui um dk, e aqui I, esse termo aqui, e aí apareceu esse termo aqui. Para evitar tanta confusão, já vou apagar esse termo aqui. Esse termo foi embora também. E aí, ficamos mais esse termo, mais a derivação explícita. Então, tudo isso aqui igual a zero. Então, a gente aqui já vai poder começar a arrumar. Vamos lá, aqui tem Mi, aqui eu tenho K. Vamos começar, aqui eu tenho K também. Vamos uniformizar a notação. Ó. Esse Mi é índice saturado, e esse K também. Para uniformizar, derivada K, derivada K, derivada K, vamos trocar nesse termo aqui, o Ni vira K e o K vira Ni. Ni vira K e o K vira Ni. E aí, claro, dk, 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 aí a gente já sabe que ele usa o delta de Kronecker. Aqui eu posso transformar isso aqui num dk e colocar aqui delta de k mi é. Levando em conta que essa derivada é a derivada completa. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Derivada, né, explícita, isso aqui é um sim, que o delta é Kronecker, é constante, né, posso chamar isso aqui de k. Eu posso deixar, você não vai precisar, porque eu não vou nem incluir ele no texto, vamos deixar esse termo livre assim. Então, nós vamos começar a arrumar esse termo aqui. Então, esse termo aqui ficou o seguinte, ficou dk, vou fazer o seguinte, vou multiplicar toda essa equação por menos 1, vai ficar menos aqui, mais aqui, estou multiplicando ela por menos 1, está menos aqui, está mais aqui, e vou botar menos aqui. Mas aí eu jogo esse termo para o lado de lá.
Então esse termo vai ficar menos, mas ele vai passar para o lado de cá positivo. Só para marcar, separar, porque esse termo aqui é o termo que está medindo tudo que é externo no sistema. A gente está tentando deixar aqui, colocar tudo que está envolvendo no campo. E aqui marcando para o lado de lá, justamente, da onde é que está saindo. Quer dizer, aqui a gente já ganha uma equação de conservação, tipo equação de continuidade. Mas essa equação de continuidade não vai ser igual a zero. Ela vai depender se há uma dependência explícita em x ou não. Se não houver dependência explícita em x, não houver nenhuma fonte, não houver nada, meu sistema é só o campo em si, esse termo aqui é zero. Se não, esse termo contribui. Mas aí eu queria chamar a atenção. E as pessoas perguntaram se na presença de dependência explícita a gente perdia a equação de continuidade. Eu diria, a gente não perde a equação de continuidade, a gente tem uma equação de continuidade modificada pela presença desse termo, que vai estar, o que perde de energia lá, deve estar sendo compensado aqui. Isso que eu estou querendo dizer. Mas vamos escrever esse termo aqui, então, da maneira canônica. Então a gente pode colocar esse dk aqui, e aí vamos colocar esse termo aqui, que é o termo usual, que é o termo que aparece no formalismo canônico, usual, onde nós temos só derivadas primeiras dos campos nos lagrangianos, não temos termos de derivada superior. Então, esse termo aqui menos esse termo aqui, delta, kappa, mi, lagrangiano. Então isso aqui, vamos dizer, se eu até botar aqui separar, isso aqui é o caso usual, isso aqui é o seria o que nós temos normalmente. Agora, tudo que é novo, que vai depender de derivada segunda do campo. Então esse termo aqui ele vai ganhar essa novidade aqui, vamos colocar aqui agora, menos, vamos colocar esses termos agrupados aqui. DI, DL, DK. E aí esse termo que vem no sinal. Vou ter esse menos aqui em evidência, então esse termo aqui vem no sinal menos. Mais aqui DK, e aí esse termo aqui. Bom, quando falar de DK, DI, e aqui vai ficar DI, vou fechar isso aqui. Então, esse aqui é o tensor de energia momento canônico usual. Vou colocar assim, isso aqui é o T, kappa, mi, canônico, usual. E esse aqui é a novidade. Isso aqui é a contribuição que vem se o lagrangiano depender de derivadas segunda. E se esse termo não houver, esse termo aqui é zero. Então, apagar isso aqui, vamos reescrever isso aqui. Agora, tem uma maneira, só queria mostrar o seguinte, se esses termos aqui forem zero, a gente ganha o formalismo canônico usual. Vamos só reescrever isso aqui de uma maneira mais conveniente, vamos chamar então tensor energia momento canônico, vamos chamar assim, T canônico. Agora vamos colocar o completo, kappa, mi. Então vamos ter esse termo aqui. Vou até fatorar da seguinte maneira, vou juntar esses dois termos aqui num só, vai ficar derivada do lagrangiano, relação de kappa phi, menos esse termo aqui, DI, jogar assim, DI, kappa phi. Tudo isso aqui, NF. Aí agora vamos ter mais esse termo novo aqui. Então, esse agora, se não houver derivada segunda, e aí, claro, menos, esqueci aqui, delta, de kappa.
Se não houver derivada segunda, esse termo é zero, esse termo é zero, a gente está lá. Agora, eu só queria chamar a atenção disso, porque devido à presença das derivadas segundas, né, se a gente quiser lembrar da passagem do hamiltoniano para o lagrangiano, é lembrar que isso aqui agora faz o papel do momento canônico associado ao meu campo φ. Então vai ter uma parte que depende aqui, você dividiria o momento do campo φ, mas aí tem essa parte nova aqui, e esse termo aqui, ele está aparecendo porque eu tenho a derivada do campo está envolvida no problema. Quer dizer, como o problema tem derivada superior, é como se a derivada primeira do campo fosse um campo independente. E isso aqui é justamente, está fazendo exatamente o que esse termo faz. Eu derivo em relação ao campo, derivo em relação ao campo. Derivei, só que o meu campo agora é o dmi φ. E aí, ó, no lugar fica dmi φ. Então a estrutura é essa. Derivo em relação à derivada capa do campo. Derivo em relação à derivada capa desse campo. Pego o dmi do campo. Então esse termo aqui é muito semelhante a esse, dizendo que existe além do campo φ um outro campo, que é o gradiente do campo φ, que está em jogo no problema. Porque agora, se o meu problema tem derivada superior, a derivada do campo, o gradiente do campo, também está se propagando. Não é só o campo que se propaga, o gradiente do campo. Então, eu acho que essa expressão é mais conveniente, porque seria o caso, né, quer dizer, no formalismo hamiltoniano, se a gente quiser pegar o hamiltoniano, que é a componente 0, 0, o hamiltoniano, isso aqui. Já vou comentar aí agora a questão da energia, né? Então, se a gente quiser pegar a componente 0, 0, aqui. Deixa eu... Então tá, deixa eu botar aqui. Então a equação de continuidade modificada agora ficou assim. Dmi, tensor canônico, d kappa, do tensor canônico kappa mi, é igual a e o tensor canônico é esse aqui. E aí a gente identifica o hamiltoniano, né, com a componente 0, 0. Mas em relação ao tempo. Então, eu vou estar derivando esse cara aqui em relação à coordenada 0, 0, né, CT. Então, isso aqui vai ficar C, né, para que a coordenada x0 é CT. Então, isso aqui vai ficar derivado em relação a CT. É D, dCT. Então, vai subir um C aqui. E aí aqui vai ficar derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo, em relação a φ ponto. Menos esse cara aqui eu vou ter derivada em aqui, essa componente aqui é do K. É 0K e 0 μ. Então aqui eu vou produzir 1 sobre C, certo? E aqui também eu vou produzir, então aqui eu vou produzir 1 sobre C ddt, o C vai subir e aqui vai ter 1 sobre C ddt. Então os 6 se cancelam. Então a gente vai ter aqui menos DI. Aí vamos ter aqui derivada do lagrangiano em relação a DI. Só que o K é 0. Então aqui vai aparecer o φ ponto. E aqui vai aparecer também o φ ponto, derivado em relação ao tempo do φ. Então, esse termo aqui. Agora é o φ ponto. Depois, mais. Aqui eu vou estar fazendo esse μ igual a 0, esse K igual a 0. Então vai subir um C aqui que vai cancelar com o C daqui. Aqui eu acho que não cancela não, né? Porque aqui vai ficar 1 sobre C, vai subir o C, tá certo, vai cancelar aqui. Porque aqui vai ter 1 sobre C e vai subir o C, mas aí aqui quando tiver 1 sobre C vai cancelar. Então fica assim. E esse cara aqui é uma coisa, aqui vai ter 1 sobre C ddt e aqui vai ter 1 sobre C ddt. Então C sobe e cancela, então vai ficar derivada do lagrangiano em relação a dmi
tudo K igual a zero. Então, estou pegando a derivada T desse T de φ. Estou pegando a derivada T do φ, tirando a derivada. Estou só mudando a ordem das derivadas. Então, aqui tem um φ ponto. E aí aqui, esse aqui ficou φ ponto também, então ficou DI φ ponto. E aí aqui, isso aqui é 1, delta de 0, 0 é 1, menos 0. Então é a expressão típica do Lagrangiano. O momento P, que é ponto, só que agora eu tenho um momento associado a esse novo campo aqui, que ponto, né? Menos 0. Então esse seria o Hamiltoniano. Então vou apagar essa expressão aqui. Você tem essa expressão copiada, né? Primeiro, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Se você tivesse um Hamiltoniano e ele tivesse, vamos dizer, mais e menos, ele fosse indefinido positivamente. É isso aí. Você calculou e tinha mais e menos. Mas depois, quando você calcula o Delbonde, θ, a lei de conservação, Sim. daí o Hamiltoniano tentava fazer só positivo. Certo. O que vale é o da lei de conservação. É o Hamiltoniano da lei de conservação. Se vier só positivo, está tudo aqui. Tá, então a gente chegou, deixa eu apagar isso aqui. Claro, casos frequentes são derivada segunda igual a zero. Então esse termo não teria e esse termo não teria. Normalmente não tem, nós estamos deixando isso aqui geral. Agora, vou fazer a seguinte coisa aqui. Então o que a gente está observando é o seguinte: a nossa lei de conservação, se eu pegar a componente zero dessa equação, vamos pegar μ igual a zero. Então nós vamos ter d capa, t canônico, capa zero, estou pegando μ igual a zero, igual a derivada de tio zero do Lagrangiano. Aí agora vamos abrir essa expressão. Então aqui eu vou poder pegar 0, 0. Então vai ficar d0, t canônico, 0, 0, mais di, t canônico e 0. Igual, aqui esse d-til é 1 sobre c, derivada temporal, derivada explícita. O meu Lagrangiano depende explicitamente do tempo. Na fonte tem que ter uma dependência explícita do tempo vezes zero. Se o meu sistema é isolado, não tem dependência explícita no tempo, isso aqui é zero. Eu tenho uma lei de conservação estritamente falando. Agora, isso aqui é o meu Hamiltoniano. Vamos identificar isso aqui como o nosso Hamiltoniano. E aqui tem 1 sobre c, derivada temporal. E aqui é o que a gente identifica em geral como vetor de pontos. A divergência, esse t canônico e 0 eu chamo de vetor de pontos. Isso aqui vai ficar a divergência da densidade de momento, né? Que eu vou chamar de P assim. Poderia chamar de S, né? Vetor de pontos muitas vezes é. Eu só chamo de P para representar a densidade de momento. Então a gente vê que, deixa eu esse C daqui, a gente vê então que essa relação, esse balanceamento de energia e momento do campo fica agora em função disso. Quer dizer, a energia do campo não se conserva, quer dizer, a energia perdida ou ganha pelo campo não entra só sob a forma de momento. Ela vai depender dessa fonte externa. Ela pode estar recebendo energia dessa fonte externa, quer dizer, esse termo aqui pode ser positivo, esse termo aqui pode ser negativo, não importa. Mas esse termo aqui está medindo a troca de energia. Então aqui tudo que está aqui é o campo, né? Aqui está a parte, quer dizer, essa energia aqui, nós vamos fazer um exemplo agora para ficar claro. É energia total. Isso aqui é energia total. E isso aqui está levando em conta, né, a troca eventual de energia com um sistema externo, né, como se eu tivesse aqui um sistema externo, representado, vamos dizer, pela nossa fonte J de X, e meu campo vem. Φ. E aí eu vou marcar essa interação por aquele termo J-φ. Vamos fazer um exemplo agora. E aí, eventualmente, quer dizer, essa interação aqui, essa
vai ter uma força de interação, ela vai ter que estar aparecendo através dessa equação. Então é isso que a gente agora vai trabalhar. Vamos pegar um caso específico. Isso aqui ficou muito, vamos dizer assim, geral, tá? Genérico, nós não sabemos quem é o lagrangiano, quem é esse campo. Vamos pegar um exemplo explícito agora, para ficar mais clara essa situação. Trabalhar aqui. Mas era isso que eu queria chamar a atenção pelas dúvidas que eu recebi essa semana por e-mail, que de fato, né, a pessoa que assiste a aula de longe, não é a mesma coisa que a gente está junto, a gente tem uma energia diferente quando a gente está presente, né? E quando a gente está ausente. Às vezes assistir a aula de longe a gente fica com mais dúvida mesmo. Mas também como o pessoal que está assistindo é mais principiante, esse tipo de dúvida é muito pertinente, que é realmente saber até que ponto a gente perdeu uma lei de conservação. A gente não perdeu uma lei de conservação, porque a energia como um todo é conservada. A gente perdeu a lei de conservação só do campo isolado. Se o meu campo está isolado, ele é livre, então a energia dele se conserva, ele não interage com nada. Mas se ele chega aqui e encontra um obstáculo, uma resistência, ele vai ter energia dissipada. Ou então isso aqui pode estar jogando energia no sistema. Imagina que isso aqui seja lá no LHC, você ligou lá o teu campo magnético está jogando energia no sistema. Então isso aqui está representando alguma energia que está injetada no sistema, ou então pode estar representando alguma dissipação. Minha onda vem e encontra esse meio resistivo, ela perde energia por dissipação. Mas vamos dizer, a energia como um todo é conservada, mas agora, quem não é conservada isoladamente é a energia do campo. Agora, se isso aqui não existe, isso aqui também não existe, e aí a gente tem a energia do campo é conservada, ela é perdida ou ganha sob a forma de momento do próprio campo. Aí o sistema é isolado. Claro? Antes do intervalo agora, vamos fazer esse exercíciozinho. Para mim não é importante a derivada segunda, eu só coloquei a derivada segunda, porque hoje, né, tem alguns grupos muito ligados a essa questão de trabalhar com teorias de campos com derivadas mais altas, que muitas vezes é chamado de eletrodinâmica de Podolsky, eletrodinâmica de Lewis, que tem outros exemplos também, na própria chamada formulação de Horava-Lifshitz da gravitação, aparecem lagrangianos que dependem de derivada segunda do campo. Então eu deixei esse formalismo mais aberto, porque isso não está nos livros, em geral eles fazem só o formalismo canônico usual com derivada primeira. Então fica aí com derivada segunda. Trabalhar o máximo possível com derivada segunda para atender esses desdobramentos que têm aparecido das teorias de campo com chamada higher derivatives, né, derivadas superiores. Qual é a opinião de Guerra sobre derivadas segundas? Ele, na formulação dele lá que ele fez de sistemas vinculados, né, ele achava que o problema que Dirac atacou com mais frontalidade foi o problema daquela força de Abraham Lorentz Dirac, que é justamente a reação de radiação. Quer dizer, uma partícula acelerada, ela irradia, e o campo que ela irradia interage com ela própria e gera uma força sobre ela, chamada força de Abraham Lorentz, que vai levar um lagrangiano com derivadas superiores. E aí Dirac, ele entrou, tanto é que a equação hoje é conhecida como equação de Abraham Lorentz Dirac, ALD, por causa vamos dizer assim, da contribuição que Dirac deu a essa questão, tentar resolver esse problema. Que aí tem um problema de causalidade envolvida. Essa equação, ela é uma equação, até hoje é discutida, saiu do trabalho, agora há pouco tempo, digo tão pouco tempo atrás, porque essa questão é uma questão dos anos 50, mas agora em 2000, nós estamos em 2013, 4 anos atrás, saiu um PRL, Física de Letras, muito interessante, rediscutindo a questão dessa força de Abraham Lorentz Dirac, através da introdução de derivadas mais altas no lagrangiano. Dirac tinha uma opinião, de que ele achava assim, que esses sistemas eram mais válidos, né, para a física de partículas do que para a teoria de campos. Ele achava que para a teoria de campos, isso aí não seria resposta para o problema da renormalização. Essa é pelo menos a última vez que ele teve lá em Dresden, em 82, que ele falou, essa questão foi colocada, né, porque tinha um refluxo da década de 70 sobre derivadas superiores na gravitação para resolver o problema da renormalização, e ele achava que a saída não era por aí. Ele achava que derivadas superiores fazem sentido
se você tiver realmente algum problema ligado a back reaction, algum tipo de auto-interação. O campo, a partícula interage com o campo que ela própria gera. Ele achava que essa era a questão mais definitiva, mas que com derivadas superiores ele não acreditava que você fosse resolver o problema da gravitação quântica. E parece que não. A gente está vendo que os anos passam e a situação ainda não foi resolvida, né? Quer dizer, existem hoje em dia muitas formulações, inclusive o Borava Lifshitz, que fez um sucesso grande entre 2008 e 2011, a área praticamente, quer dizer, não morreu, mas a área perdeu o impacto que parecia ter. Não, o problema da gravitação quântica não é um problema que você vai resolver, vamos dizer assim, com expedientes menores. Coloca isso, coloca aquilo, faz isso. Não é assim, pequenas soluções assim esporádicas. É um princípio, deve ter alguma coisa mais fundamental por trás da gravitação. Como é o que o pessoal está buscando. O pessoal da Loop Quantum Gravity está buscando isso, uma nova visão de quantização. O que é realmente um campo de gravitação quântica? Como também o pessoal da teoria de cordas está tentando ver como enquadrar, se você acredita que a teoria de cordas é uma boa proposta, como fica a gravitação quântica na teoria de cordas. Então isso aí é uma questão que não é vamos assim, colocar um termo, sabe, aquela experimentação, faz isso, faz aquilo, né? A receita não deu certo, bota mais farinha, bota mais açúcar, não compensa agora, bota mais um pouco de óleo para a massa ficar mais mole. Não é por aí, né? Não é acertando, né, comida que não deu certo, é refazendo toda a receita. Oi? Pegar um ingrediente novo, vai na horta orgânica, busca um tempero novo, alguma coisa nova para resolver o problema. Tá certo? Então, vamos pegar um exemplo então, explícito para essas coisas ficarem um pouco mais claras. Então, vamos pegar assim, um caso concreto. Exemplo explícito. Não vamos pegar a derivada superior, porque só vai trazer termo novo sem modificar a essência. A essência está no acoplamento externo, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos pegar, por exemplo... Oi? Eu vou pegar mais depois, eu quero que está depois. Vai primeiro pegar um campo escalar, que é mais simples ainda, depois a gente pega mais. Perfeito. Então, eu vou pegar um campo escalar aí, não. Um campo tem o cinético, campo escalar, real, bonitinho, mais simples do que isso, impossível. Denifir. Tem o tipo de campo lá, menos um meio. Temos aqui parâmetro M2, Φ2. Vamos colocar o termo de acoplamento 4, menos lambda sobre 4, vamos botar assim, 4. E aí, o famoso termo que sai fora do sistema. Então, esse campo, em auto-interação, isso aqui é o meu sistema, esse aqui é o meu campo φ, tipo um campo de Higgs. É exatamente o potencial de Higgs, só se M2 for negativo, isso aqui é exatamente o caso de Higgs. Se M2 for positivo, isso aqui não quebra a simetria. Vamos colocar o campo escalar. Vamos campo escalar em auto-interação. E aí, esse termo aqui está medindo esse campo. Então, a gente está dizendo, tem essas ondas escalares que estão se propagando, e essas ondas escalares vão encontrar um sistema J de X. Tem alguma coisa, uma distribuição de matéria, e esse campo, então, vai passar por aqui. E eu estou representando essa interação. Então, essa aqui é a interação da onda φ. Vou fazer uma pergunta. Pode falar. Esse acoplamento. Pode falar. Porque, tipo, a gente sempre pensa essa fonte como uma coisa constante, né? E aí o campo está passando ali e vê essa fonte e acopla. Isso. Mas a gente podia pensar também numa fonte que acoplasse com uma derivada do campo? Pode também. Só que aí seria uma fonte vetorial. Você poderia. Nada te impede, exatamente. Você poderia. Boa ideia, vamos fazer isso. Vamos supor, boa ideia. Vamos dizer que a gente pegasse, além dessa fonte, quer dizer, o campo escalar, mas o gradiente desse campo também se acopla. Digamos que aqui eu tivesse uma corrente. O meio ali vai ser uma coisa não Oi? Vai deixar de ser homogêneo ali, não sei. Uma coisa que não seja constante. Denifir. Assim, né? Está marcando um acoplamento, vamos dizer. Existe uma matéria, vamos dizer assim, polarizada, que tem spin e que vai interagir, o gradiente do campo pode se acoplar. Vamos dizer que sim. Então tem dois tipos, né? Tem um J e tem aqui, vamos dizer assim, uma corrente aqui, vamos dizer, kappa mi.
Então essa corrente kappa-mi, ela vai se acoplar com o gradiente do campo. Em princípio, né, eu diria que não tem nenhum problema, porque a dependência, quer dizer, esse termo aqui vai estar contabilizado aqui, que é o termo que tem dependência explícita. E quando eu derivar meu campo em relação a dNφ, esse termo vai aparecer. Quando eu derivar em relação... Vamos deixar isso aqui, eu acho que isso aqui é um bom exemplo. Você trouxe uma boa ideia. Então, como o colega colocou, normalmente o campo escalar se acopla com uma corrente escalar. Mas a gente, com uma densidade, vamos dizer, alguma distribuição escalar. Mas nada me impede, por exemplo, o gradiente do campo também sofreu um acoplamento. Se tivesse uma matéria, alguma coisa com polarização, né? Então a gente poderia eventualmente marcar, botar aqui mais nitidamente, ali. Então tá. Então vamos tirar as equações de Euler-Lagrange. Então as equações de Euler, como é que eu faço as equações de Euler? Eu faço o princípio variacional. Varia isso aqui é um quadrado. Vai dar 2 vezes isso aqui, então vai sair o fator meio. Aí vai ficar isso vezes delta disso, mais o delta disso vezes isso. Os dois termos são iguais, cai o fator 2. Integro por partes. Então, esse para fatorar, eu preciso sempre fatorar um delta φ. Então, esse termo aqui vai produzir para mim, tudo vai, então nós vamos fatorar um delta φ. Então, esse termo aqui vai produzir para nós menos da Lambertiano de φ. Então, sai daqui fazendo a variação em relação ao campo. Daqui, fazendo a variação em relação ao campo, vai sair o 2, vai sair menos M2 φ delta φ. Delta φ já está aqui. Fazendo aqui a variação em relação ao campo, vai sair um 4, esse aqui é 4 fatorial, vai ficar então menos lambda sobre 6 φ3. Que ficou 4 φ3 delta φ. Delta φ está do lado de lá. Variando em relação a φ. Aqui fica j de x. E variando em relação a φ, se eu botar um delta φ aqui, aí eu preciso integrar por parte para fatorar aquele delta φ. Então, integrando por parte, vai aparecer aqui a quadrodivergência dessa fonte externa. Isso tudo aqui, vezes delta φ, igual a zero. Então, a equação de Euler-Lagrange sai daqui, deixa eu apagar isso aqui para não sobrecarregar, vou tirar isso aqui, agora isso aqui é igual a zero. Então, vou botar da Lambertiano mais M2 mais isso aqui, menos isso aqui, mais isso aqui, igual a zero. Então vamos jogar isso aqui, igual a isso, menos isso. Passei para o lado direito. Então joguei tudo que é fonte para o lado direito. Então aqui ficou na equação de campo, não ficou. Da Lambertiano era menos, ficou mais, e menos ficou mais, esse cara aqui era menos, ficou mais. Esse cara aqui era mais, ficou menos, mas eu trouxe ele para cá, ficou mais. Esse cara aqui eu integrei por partes, era menos, ficou mais, eu integrei por para cá, ficou menos. Então acho que está tudo certo, acho que não tem erro de sinal aqui não. Então isso aqui é a nossa fonte. Vamos fazer então, vou deixar apagar isso aqui. Então temos a equação de campo. Vamos tentar olhar a seguinte coisa. Vamos fazer de duas. Primeiro, vamos fazer caminho 1. Fazer todos os caminhos para a gente entender melhor. Vamos fazer o caminho 1. Vamos acoplar, como a gente faz? Vamos acoplar a equação de campo com uma derivada do campo. Vamos pegar toda essa equação aqui e vamos acoplar essa equação com a variação do campo por translação, que é menos epsilon i dNφ. Então, no fundo, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por dNφ. Não vou multiplicar, eu posso multiplicar por dNφ. Deixa que eu troque esse índice aqui. Vou chamar isso aqui de ni, isso aqui de li, que é índice saturado. Vou multiplicar toda essa equação aqui. Então, o primeiro termo vai ficar dNφ vezes da Lambertiano de φ, que é dNi, dNφ. Segundo termo, mais M2 φ dNi dNφ, né? Você está particularizando o procedimento anterior. Estou pegando agora um caso particular. Vai reduzindo tudo. Vou refazer para a gente ver como é que bate.
interpretar melhor aquela expressão. Exatamente. Eu estou pegando esse caso particular, eu estou supondo que o meu campo φ é o meu campo escalar φ. E estou pegando esse lagrangiano em particular. Estou pegando um caso muito concreto, para poder bater aquela expressão genérica que a gente obteve com o caso concreto. Se a gente não usasse aquilo, como eu chegaria ao tensor de energia, momento e a força? Vamos lá. Então, estou pegando essa equação e multiplicando aqui por isso, multiplicando aqui vai ficar mais lambda sobre 6. Aqui, se vocês quiserem, a gente pode até ser mais genérico. Posso apagar isso aqui, posso colocar aqui um potencial V de φ qualquer.